O salmista disse no Salmo 19: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Palavras e pensamentos. A meditação. Eu quero falar com você hoje sobre o poder destas duas coisas que podem transformar literalmente a sua vida de dentro para fora. O poder das suas palavras e o poder da sua meditação, da sua vida, dos pensamentos. Ora, vamos começar com os pensamentos, porque as palavras são consequências deles. Quando ele diz, sejam agradáveis a meditação, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ele não está simplesmente jogando palavras fora, tentando rimar, tentando falar uma poesia religiosa. Ele está falando de algo que tem um grande impacto na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, que são os seus pensamentos. O que nós abrigamos constantemente no nosso cérebro, na nossa cabeça. Todo o tempo você tem que necessariamente estar pensando em alguma coisa. Todo o tempo você tem que decidir o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai fazer hoje. De repente, do nada, salta um pensamento na sua mente que te lembra que você esqueceu de fazer alguma coisa, ou que você não pode esquecer de fazer alguma coisa. A nossa mente ela está em constante atividade. Ela foi criada para isso, para nos governar, para nos dirigir. Mas ela é alimentada por palavras. Essas palavras vêm das informações que nós colhemos por meio dos ouvidos, dos olhos, das memórias que estão gravadas ali desde que nós nascemos. Aliás, desde o ventre da nossa mãe. Então, estas informações nos servem de matéria-prima para formar os pensamentos. Hoje, as pessoas têm sofrido de uma crise chamada crise ou síndrome da mente acelerada. O que é a mente acelerada? As pessoas não conseguem se concentrar. Elas não conseguem focar em uma coisa por muito tempo. Elas estão o tempo todo distraídas, pulando de um pensamento para o outro, e logo estes tipos de pensamentos promovem dentro delas ansiedade. Elas ficam ansiosas, elas ficam nervosas, elas não conseguem projetar começo, meio e fim, porque elas estão sempre pulando de uma coisa para outra, começa e depois não termina, não lembra mais onde começou. Ou seja, é como se elas estivessem desperdiçando as suas energias mentais e não conseguindo fazer uso delas para o bem, mas simplesmente desperdiçando. Essa síndrome, que é muito mais comum do que parece, pelo que nós temos visto, afeta também pessoas bem jovens, desde pessoas jovens, que não era para acontecer, porque o jovem tem uma mente limpa, não é? O hard drive do jovem, a cabeça do jovem está limpa, supostamente estaria vazia, limpa, porque ele está começando agora na vida. Mas isso tem sido observado em crianças já. E é óbvio, você com certeza já matou a charada do porquê. Porque todo o consumo de informações, e nós estamos vivendo hoje na era da informação, todo o consumo de informações está por trás desses sintomas, onde as pessoas não conseguem separar as informações úteis das inúteis. Aliás, as inúteis têm muito maior apelo. As informações inúteis, que não vão levar a nada, do que aquelas que fazem algum benefício, podemos tirar delas algum proveito para a nossa vida. Então, essa mente acelerada é resultado de informações que as pessoas colhem por TV, por celular, por redes sociais, por leitura, por músicas e filmes e novelas e coisas dessa natureza que vão acumulando tantas informações na cabeça
que chega um momento que a cabeça, o cérebro, não sabe o que fazer com aquilo tudo. Então ele fica como uma lata de lixo cheia e esbarrotando, que a pessoa fica empurrando o lixo para ver se cabe mais um pouquinho, e ela empurra e coloca mais lixo, empurra mais um pouquinho, coloca mais lixo, daqui a pouquinho não tem mais para onde empurrar, a coisa vai esbarrotar e vai derramar para os lados. Assim é a mente de muitas pessoas com lixo de informação. E elas não conseguem, então, utilizar suas faculdades mentais para tomar decisões interessantes, importantes, sábias para a sua vida familiar, financeira, espiritual. Então elas sofrem dessa pane mental, que é o que está acontecendo, infelizmente, com tanta gente. Então quando o salmista diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ele está falando aqui o seguinte: Deus é testemunha dos nossos pensamentos. Pare um pouquinho e pense no que eu acabei de lhe falar. Deus é testemunha dos seus pensamentos. Se ele se preocupa que a meditação do seu coração perante a face de Deus seja agradável, é porque ele sabe que aquilo que nós pensamos pode não afetar quem está do nosso lado, porque as pessoas não podem ler os nossos pensamentos, mas Deus sim. Deus sabe o que estamos pensando, Deus sabe das intenções do nosso coração. Então o salmista está dizendo: eu quero que a minha meditação seja agradável aos teus olhos. Ou seja, ele falava de um esforço consciente de não pensar naquilo que era desagradável, maldoso, malicioso, sujo. Nada que fizesse ele se envergonhar diante de Deus. Aí eu pergunto a você: se os seus pensamentos fossem projetados numa tela, quão vermelha ficaria a sua face? É claro que todos nós temos maus pensamentos, e isso é impossível de você impedir que cheguem à sua mente. Todos nós, eu tenho, você tem, todo mundo tem maus pensamentos. Como eu disse, às vezes, do nada, pula um pensamento na sua cabeça que você não sabe de onde. Mas este não é o problema. O problema é a meditação. Meditação não é uma coisa involuntária. Um pensamento saltar na sua mente que é ruim, esse não é o problema e nem o pecado. Isso não é o pecado. O pecado está na meditação. Meditação é diferente de um pensamento que salta na mente. Meditação é algo consciente, que você faz com intenção, com propósito. Eu vou meditar agora na palavra de Deus. Você tem que parar e aplicar esforço para isso. Eu vou meditar agora na lição de casa, na matemática, eu vou fazer a lição de casa. Eu vou ler este livro, vou pensar neste livro agora, no conteúdo deste livro. Eu vou ver o que eu vou fazer hoje, eu vou fazer a lista dos meus afazeres hoje. Então, são pensamentos conscientes que você tem que colocar força para fazer, para colocar em prática. Então, são estes pensamentos que você tem despendido esforço, que você tem despendido tempo e intenção. Estes são os pensamentos que devem ser agradáveis a Deus. E você não deve deixar a sua mente à deriva, porque se você não tomar as rédeas da sua mente, então ela vai sim ficar como aquela lata de lixo, acumulando e esbarrotando de coisas que não prestam. Então, pense onde, como, em que você tem focado a sua meditação, os seus pensamentos. E isso vai se manifestar pelas suas palavras. As palavras também devem ser agradáveis. Não é que você vai falar aquilo que as pessoas gostam, não é isso que o texto está dizendo. As palavras agradáveis são palavras que edificam. Se você não pode falar nada, não tem nada em mente para acrescentar, você não vai falar. Você não vai falar palavras vazias, hipócritas, para agradar alguém, para enganar alguém, porque essas palavras também
não seriam agradáveis a Deus, porque Ele sabe a sua intenção. Mas se você vai falar, que seja algo que vai edificar os seus ouvintes, que vai edificar você também, porque não se esqueça, cada palavra que sai da sua boca é ouvida primeiro por você. Você é o seu primeiro ouvinte. Então não amaldiçoe a sua vida, não amaldiçoe o seu dia, não fale mal da sua vida, de si mesmo, das pessoas ao seu redor, usando a sua língua para xingar, para ofender, para diminuir alguém. Não faça isso, porque as palavras, elas têm o poder de transformar quem somos e quem as ouve, para bem ou para mal. Então guarde isso aqui com você, este versículo. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Se você vigiar os seus pensamentos e as suas palavras, você vai ser uma pessoa, podemos dizer, quase perfeita. A Bíblia fala do homem perfeito, que sabe ouvir e sabe vigiar o que ele fala. Então, vigie as suas palavras, que o resto vai ser muito mais fácil de você encaixar e colocar no seu devido lugar. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!